Olá pessoal, na aula de hoje falaremos um pouco sobre Lavoisier e como ele se tornou o precursor da química moderna. Então, Lavoisier, os estudos dele foram de tamanha importância para consolidar a química como uma ciência específica. Então, esta obra, que a gente tem relatado aqui à direita da fotinha dele, chama-se Tratado Elementar de Química. Então, nesta obra que ele publicou, ele trouxe várias introduções, sobre substâncias, reações químicas e experimentos que foram levados com tamanha seriedade por ele, que foram então o ponto inicial para muitos estudos que chegaram na química que temos hoje. Então, Lavoisier ele realizou vários experimentos, ele tinha um laboratório próprio sobre reações químicas, isso medindo a massa e controlando algumas condições em que as reações ocorriam. Então, dessa forma, ele levava os estudos da matéria e das reações químicas de forma muito profissional. Inclusive, tamanha importância dele para as ciências e para a química, o seu laboratório foi imortalizado, uma reprodução dele, em um museu em Paris. Então, as contribuições de Lavoisier foram várias. Então, ele estudou processos de oxidação e redução, próprio ensino em química. Ele identificou e batizou o oxigênio, negando a teoria do flogístico, que era uma teoria quase mística para a reação de combustão. Estudou reações entre ácidos e metais, o calórico, a variação de calor envolvida em uma reação química. Também foi um dos precursores pela separação das ciências químicas da física e também por mostrar as correlações entre as duas áreas. Interpretou vários fenômenos químicos do universo, trouxe o que a gente chama de reforma da química, ou revolução química, em 1787, e trouxe também para a gente o princípio da conservação das massas, que vamos aprofundar os estudos um pouquinho mais hoje. Então, Lavoisier observou que quando ele utilizava então um reator, um sistema de reação fechado, como temos aqui no registro e na pintura, a soma total da massa dos reagentes e dos produtos em uma reação química, ela era igual. Isso porque, se o sistema é fechado, não há perda de gás nem liberação de nenhum tipo de substância para a atmosfera. Então, dessa forma, ele pôde mensurar que quando colocava-se duas substâncias para reagir, por mais que formava-se duas substâncias diferentes, a massa total era conservada. Então, assim, temos a lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier. Então, temos até uma frase muito conhecida, até filosófica e atribuída a essa parte do seu trabalho, que é: na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Então, a matéria ela não é criada do nada, ela é transformada o tempo todo a partir de reações químicas, de processos químicos. Por exemplo, quando eu tenho a reação do carbono com o oxigênio, formando então CO2, dióxido de carbono, então quantitativamente o que eu observo? Tem 12 gramas de carbono, ou seja, 1 mol de carbono, reagindo com 32 gramas de O2, então 1 mol de gás O2. Somando a massa dos meus reagentes, eu tenho 12 mais 32, 44 gramas antes da reação. Após a reação, considerando que todas essas substâncias como reagente reagiram, eu tenho a formação de 1 mol de CO2. A massa molar do CO2 é de 44 gramas. Então, dessa forma, em uma reação química que ocorre em um sistema fechado, a massa dos reagentes somados será igual à massa dos produtos somados. Por quê? A matéria ela não é criada e nem destruída. Ela apenas ocorre uma transformação química durante o processo da reação química. Então, mesmo com equipamentos de laboratório ainda primitivos, como vimos nas imagens nos slides anteriores, o enunciado de Lavoisier se perpetuou como o marco inicial da química como ciência. Então, vários experimentos que ele fez na época até hoje ainda são bastante plausíveis. E ele deu o pontapé inicial para essa revolução da química.
Então vamos agora a estudo de dois casos, né, dois exemplinhos sobre a conservação das massas. Então, o primeiro é a corrosão do ferro provocada pelo oxigênio e a umidade. Então, como que eu equaciono isso daí? Então, o ferro, simbolizado aqui por Fe, ele reage então com o oxigênio do ar e com a umidade, então com a água que eu tenho aí no ar atmosférico. Então, essa reação dessas três substâncias vai formar uma substância que eu chamo de hidróxido de ferro. Este hidróxido de ferro formado ele é o principal responsável por essa coloração que a gente observa, né, em superfícies metálicas. Então a gente vê que há uma transformação química, porque o ferro metálico ele tem a superfície bem brilhante. Então essa substância formada aqui, a gente já vê que é bem diferente no aspecto. Então primeiro já tem uma transformação química. Agora quanto às massas, então quando eu observo aqui esta equação química, se eu calcular as massas molares de cada substância que está reagindo, eu tenho 112 gramas de ferro, porque são 2 mols, 3,5 mol de O2, então 48 gramas, e 3 mols né, de H2O, de água, então 54 gramas. Somando a massa dos reagentes aqui, eu tenho 214 gramas de reagentes. Quando eu observo agora do lado direito, se eu calcular a massa molar aí, a massa, na verdade, desses 2 mols de hidróxido de ferro 3 produzidos, eu observo que a soma das massas aí dos elementos que a compõem dá 214 gramas. Então, tem novamente 214 gramas de produtos. Assim, eu tenho novamente um exemplo de conservação da massa. Mas é interessante destacar, pessoal, para não haver confusão, que a barra de ferro ela vai experimentar um aumento na sua massa. Por quê? Ela vai então reagir com o oxigênio e com a água do ar, formando então este composto. Então, dessa forma, quando uma barra de ferro enferruja, por exemplo, então a massa dela vai aumentar porque ela absorve então a umidade, né, a água do ar e o oxigênio, e forma então esse composto que é o hidróxido de ferro 3. Já o segundo caso apresenta a combustão, né, ou queima da celulose, que é uma das principais matérias-primas utilizada na produção do papel. Então a celulose, né, representada aqui com a sua fórmula mínima, quando reage então com o oxigênio, que é uma reação de combustão, ela libera então gás dióxido de carbono, CO2, e também a formação de água. Então, se eu calcular a massa desse composto e a massa desse composto aqui dos reagentes, somando elas, eu tenho 354 gramas de reagentes. Agora, à minha direita, os produtos, se eu somo a massa deste produto aqui, 6 mols de CO2, mais a massa de 5 mols de água, eu tenho, então, 264 gramas mais 90, que dão também 354 gramas de produtos. Então, como podemos ver, a massa total nas reações químicas são sempre conservadas. Porém, para não termos confusão, é bom destacar que o que ocorre? Neste caso aqui, nós temos então a liberação de uma grande quantidade de gás. Então, esses gases, né, que são liberados nessa queima, se não for um recipiente fechado, o que vai ocorrer? Eles vão escapar para a atmosfera, né? Eles vão se difundir na atmosfera. Então, dessa forma, quando eu queimo o papel, né, queimo a celulose, então eu vou ter uma diminuição da massa da minha amostra, porque parte dos produtos dessa reação química vão ser gases, e se o meu recipiente não for fechado, esses gases então vão escapulir para a atmosfera. Então, pessoal, as principais referências da aula de hoje. Por hoje isso é tudo e até a nossa próxima aula.